Milionário chegou em casa mais cedo e viu a faxineira e o filho dela tocando junto com a sua filha. Breno parou na entrada da sala quando viu Samira marcar o ritmo com um chocalho, enquanto Noel segurava a sanfona e Ayla acompanhava tudo no violão pequeno. Naquele momento, Breno percebeu que aquela cena simples, alegre e inesperada revelava uma verdade da própria casa que ele nunca tinha conseguido perceber por inteiro antes. Samira baixou o chocalho devagar e já ia se levantar para recolher tudo, mas Breno fez um gesto curto com a mão e disse: "Continua." Os três olharam para ele ao mesmo tempo, sem entender se aquilo era permissão de verdade ou só um modo educado de interromper depois. Ayla foi a primeira a reagir. Endireitou o corpo, firmou o violão no colo e olhou para Noel como quem pedia coragem. O menino respondeu com um aceno pequeno, puxou o fole da sanfona com mais segurança e esperou a marcação. Samira observou o rosto do patrão por um segundo, tentando medir o clima. Então voltou a marcar o ritmo com suavidade. A música recomeçou simples, sem pressa, com um erro em uma nota, ajuste em outra, risos baixos quando Ayla se atrapalhava, e a paciência de Noel mostrando o tempo certo, sem querer aparecer mais do que ela. Breno ficou parado diante da cena e percebeu que a filha não estava só entretida, estava presente, atenta, viva dentro daquele momento. Havia meses em que tudo nela parecia curto, contido, distante. Ayla respondia, obedecia, estudava, comia, dormia, mas quase nunca se entregava a nada. Naquela tarde, não. Naquela tarde, ela olhava, ouvia, tentava, errava e queria acertar. Quando a pequena sequência terminou, ela levantou os olhos para o pai, com um brilho que ele conhecia e sentia falta havia muito tempo. "Eu consegui quase tudo", ela disse. Breno se aproximou sem desviar os olhos da filha. "Conseguiu mais do que quase tudo." Ayla abriu um sorriso inteiro. "O Noel disse que eu tenho ritmo. Só preciso parar de ficar com medo quando erro." Breno olhou para o menino. Noel abraçou a sanfona no colo e respondeu num tom baixo, respeitoso: "Ela aprende rápido, senhor." Samira então se levantou, segurando o chocalho junto ao corpo. "Desculpa eu ter trazido meu filho sem avisar. A escola dele liberou mais cedo. Eu não tinha com quem deixar e achei que ele fosse ficar quieto ali no canto. Ayla pediu para ver a sanfona, depois pediu para tentar, e eu..." Breno interrompeu sem aumentar a voz. "Você terminou o serviço?" "Terminei tudo da parte de baixo e já ia subir." "Então não está me devendo explicação por estar sentada 5 minutos com as crianças." Samira ficou em silêncio, não por alívio completo, mas porque aquele homem parecia diferente do que os funcionários comentavam. Havia firmeza na fala dele, só que não havia dureza gratuita. Ayla percebeu a tensão e correu para segurar a manga do paletó do pai. Foi a melhor tarde daqui de casa. Breno olhou para a mão da filha no tecido e sentiu o peso daquela frase. Melhor tarde, na própria casa. Aquilo era pouco para qualquer criança e grande demais para ser ignorado. "Vocês tocaram o quê?" ele perguntou. Ayla virou para Noel antes de responder, como se os dois dividissem um segredo. "Uma música que eu achei bonita." "Qual música?" Breno insistiu ainda calmo. Samira foi a primeira a abaixar os olhos. O gesto foi discreto, mas Breno notou. "Estava num caderno da sala de música", ela disse. Ele demorou 1 segundo para reagir. "Da sala de música?" Samira confirmou com a cabeça. "A Ayla me pediu para abrir. Eu achei que o senhor soubesse." O ar mudou de direção dentro dele. Não por raiva imediata, mas porque a sala de música estava fechada havia tempo demais. Quase ninguém entrava ali. Não por ordem escrita, mas porque todos sabiam que era um assunto que ele deixava quieto. Ayla percebeu a mudança no rosto do pai e soltou a manga do paletó. "Eu só queria ver o piano da mamãe", ela disse, agora sem a mesma segurança. Breno respirou fundo, controlando o impulso de fazer perguntas do jeito errado. "Você entrou lá quando?" "Hoje."
Sozinha? Com a Samira. Samira se adiantou um passo. A culpa foi minha se isso passou do limite. Ela pediu para eu não deixar a porta fechada de novo. Eu devia ter falado com o senhor antes. Noel continuava quieto, mas seus olhos iam do rosto da mãe para o de Breno, atento a qualquer sinal de que a tarde fosse acabar mal. Breno percebeu isso e se odiou por ter feito um menino daquela idade ficar em alerta dentro de uma casa que nem era a dele. Ninguém vai sair daqui agora por causa disso, ele disse. Ayla, guarda o violão. Noel, fecha a sanfona. E vocês dois ficam para o lanche. Ayla arregalou os olhos. Mesmo? Mesmo. Noel olhou para a mãe antes de responder. Samira assentiu. Agradece. Obrigado, senhor. Pode me chamar de seu Breno, se quiser. O menino demorou meio segundo, como se não estivesse acostumado a esse tipo de autorização. Obrigado, seu Breno. Ayla pegou a mão de Noel no mesmo instante. Vem, a cozinheira fez bolo de milho hoje. E saiu puxando o menino pelo tapete com a urgência de quem tinha medo de que alguém mudasse de ideia. Samira se abaixou para recolher o chocalho que tinha deixado na poltrona, mas Breno falou antes que ela se afastasse. Depois que eles forem para a mesa, eu quero ver esse caderno. Ela ergueu os olhos. Claro. A resposta saiu firme, mas havia preocupação no rosto dela. Não preocupação pela bronca, preocupação pela menina. Na copa, Ayla falou mais em 20 minutos do que nos últimos dias inteiros. Contou que Noel sabia separar o tempo da música batendo o pé. Contou que a sanfona era mais pesada do que parecia. Contou que Samira fazia as coisas parecerem fáceis porque não mandava, explicava. E contou ainda que tinha conseguido tocar sem travar a mão quando errava. Breno ouvia tudo sem interromper, sentado à ponta da mesa, enquanto Noel comia pequeno, direito, sem avançar em nada, como se precisasse justificar cada pedaço. Aquele cuidado chamou a atenção de Breno de um jeito incômodo. Criança não devia comer pedindo licença com o corpo inteiro. Gostou do bolo? Ele perguntou. Noel limpou a boca com o guardanapo antes de responder. Gostei sim, senhor. Seu Breno. Gostei, seu Breno. Ayla entrou na conversa no mesmo instante. Ele toca muito bem. Você tinha que ouvir quando ele acerta tudo sem parar. Breno olhou para o menino. Quem te ensinou? Meu avô começou, Noel respondeu. Depois eu continuei sozinho e minha mãe ajuda no que sabe. Breno voltou os olhos para Samira. Você estudou música? Ela hesitou, mas não fugiu da resposta. Estudei um tempo quando era nova. Parei quando precisei trabalhar. E hoje limpa casas. Samira sustentou o olhar dele. Hoje faço o que mantém meu filho bem. Não houve agressividade na fala, só verdade. Breno respeitou aquilo na hora. Ayla percebeu menos o conteúdo do que o tom entre os dois e ficou olhando de um para o outro com curiosidade. Depois voltou ao próprio prato e, sem qualquer cerimônia, soltou. Pai, a Samira fala a verdade sem enfeitar. Samira quase fechou os olhos de vergonha. Ayla. Mas fala mesmo, a menina insistiu. Por isso eu gosto dela. Breno não respondeu. Olhou para Samira mais uma vez e viu uma mulher cansada, atenta, digna e muito mais segura do que o uniforme deixava parecer à primeira vista. Não havia pena nela, nem tentativa de agradar com excesso, nem medo servil. Havia cuidado com o trabalho, cuidado com o filho e um tipo de firmeza que ele encontrava pouco nas pessoas que circulavam ao redor dele. Quando o lanche acabou, Ayla puxou Noel para mostrar a estante de livros da sala, e Breno ficou a sós com Samira por alguns segundos. Agora o caderno, ele disse. Ela foi até a sala de música e abriu a porta devagar, como quem ainda não sabia se tinha permissão para respirar ali dentro. Breno entrou logo atrás. O espaço estava limpo, claro, organizado, do jeito em que sempre permanecia, quase sem uso. Sobre o banco do piano repousava o caderno de capa azul.
Samira pegou com cuidado e entregou a ele. Breno reconheceu na hora a letra na primeira página. Não precisou reler para saber de quem era. Fechou a mão sobre a capa e ficou parado. Samira não falou nada. Só esperou. Depois de alguns segundos, ele perguntou sem olhar para ela: "Quem escolheu essa música?" "A Ayla." "Ela sabe de quem era o caderno?" "Sabe que era da mãe. Mais do que isso, não me perguntou." Breno abriu a primeira folha. Havia anotações simples, correções feitas à mão, pequenas marcações de tempo. Nada extraordinário para qualquer outra pessoa. Para ele, era suficiente para deslocar tudo por dentro. Samira percebeu que aquele não era um assunto simples e falou com calma: "Se eu tivesse imaginado que isso machucava tanto, eu não teria aberto a sala." Breno fechou o caderno. Não foi só isso. Ela esperou mais uma vez. "Minha filha não entrava aqui havia muito tempo." Talvez porque sozinha ela não conseguisse. A resposta veio sem dureza, mas veio reta. Breno finalmente a encarou. "Você sempre fala assim? Quando eu acho que a criança está pedindo ajuda de um jeito que ninguém quer ver, eu falo. Você acha que eu não quero ver minha filha?" Samira respirou, mediu a frase e ainda assim não recuou. "Acho que o senhor quer muito, mas está olhando para ela com medo do que vai encontrar." O silêncio entre os dois ficou exato, sem exagero, sem fuga. Breno poderia ter encerrado a conversa ali. Poderia ter lembrado quem mandava naquela casa. Poderia ter apontado a invasão da sala, a quebra de rotina, o excesso de confiança. Em vez disso, perguntou em voz baixa: "E o que você acha que eu vou encontrar?" Samira respondeu sem baixar a cabeça: "Uma menina tentando voltar para o pai sem saber como." A frase atingiu Breno de forma limpa. Não havia ofensa, só verdade. Ele passou a mão pelo rosto e se sentou no banco do piano, ainda segurando o caderno. "Ayla parou de tocar depois que a mãe se foi", ele disse. "Depois disso, toda vez que alguém insistia, ela se fechava. Hoje, ela não se fechou. Hoje você estava aqui." Samira abaixou os olhos por um instante, não por submissão, mas para escolher a resposta certa. Hoje, o Noel estava aqui também. Criança puxa criança. Às vezes, é isso que destrava. Breno olhou pela porta aberta da sala e viu os dois no corredor, inclinados sobre um livro ilustrado, discutindo em voz baixa qual personagem parecia mais engraçado. Ayla ria mesmo. E Noel, que havia chegado contido, já falava sem receio, gesticulando pequeno para não derrubar nada. Breno sentiu vergonha do tanto que vinha delegando o essencial da vida da filha ao relógio, à equipe, aos compromissos, ao cansaço. "Você trouxe seu filho porque não tinha onde deixá-lo", ele disse, ainda olhando para o corredor. "Sim. Isso acontece sempre?" "Nem sempre. Mas quando acontece, eu dou um jeito." "Sozinha?" Samira sentiu. "Desde faz tempo." Breno virou o rosto na direção dela. "O pai dele?" Samira não endureceu nem dramatizou. "Não participa." Era tudo o que queria dizer. E foi o suficiente. Breno entendeu que não haveria facilidade naquela história, mas também percebeu que a força daquela mulher não tinha nascido de um caminho leve. Quando Ayla apareceu à porta com Noel, pedindo para tocar mais uma vez antes de irem embora, Breno respondeu sem pensar muito: "Tocam mais uma, e depois eu levo vocês dois até a garagem." Ayla correu para o banco com o violão. Noel voltou para a sanfona e Samira fez menção de recusar. Só que parou quando viu a expressão da filha dele. Breno ficou encostado no batente, observando os 4 lados da cena e sentindo pela primeira vez em muito tempo que a casa podia ser um lugar de encontro em vez de um lugar só bem administrado. Nos dias seguintes, aquilo se repetiu com uma naturalidade que incomodou Breno antes de confortá-lo.
Ele começou a chegar mais cedo sempre que podia, primeiro por curiosidade, depois por escolha. Descobriu que Ayla esperava a quinta-feira com ansiedade, porque era o dia em que Samira levava Noel. Descobriu que o menino aprendia qualquer melodia de ouvido com uma facilidade rara, e descobriu principalmente que a filha falava do dia com mais vontade quando havia música no meio. Numa tarde, ele entrou em casa e ouviu Ayla corrigindo o próprio tempo antes mesmo de Samira falar. Em outra, encontrou Noel sentado ao lado dela, mostrando como segurar a sanfona fechada sem forçar o braço. Em outra, viu Samira interromper a atividade porque Ayla estava cansada e precisava respirar antes de insistir. Nada ali era espetáculo, era cuidado, repetição, convivência e presença. Foi por isso que Breno passou a notar Samira de um jeito que o deixou atento consigo mesmo. Reparou que ela não ocupava espaço à força, mas também não diminuía a própria presença para caber na expectativa de ninguém. Reparou que conversava com Ayla, olhando nos olhos, sem infantilizar a dor da menina. Reparou que falava com Noel da mesma forma com que exigia e protegia, sem dureza desnecessária, sem fraqueza. E reparou, por fim, que ele esperava o momento de ouvi-la chegando no fim da tarde mais do que deveria. Certa noite, depois que Ayla dormiu e Noel já tinha ido embora, Breno pediu que Samira se sentasse por alguns minutos na varanda interna antes de sair. Ela estranhou, mas aceitou. A casa estava silenciosa, e só os dois ficaram naquela área iluminada pela luz amarela do corredor. Breno foi direto. Ayla voltou a sorrir. Samira apoiou as mãos no colo. Ela estava esperando espaço. Eu estava aqui o tempo todo. Estar na casa e estar disponível não são a mesma coisa. Ele soltou o ar devagar. Não porque se ofendeu, mas porque sabia. Você sempre me responde desse jeito que me faz pensar depois? Samira permitiu um sorriso curto. Só quando acho que o senhor aguenta ouvir. Breno encarou o próprio copo de água antes de dizer: eu não tenho certeza se aguento, mas estou cansado de fingir que não preciso. Samira ficou séria. Então não finja. A resposta saiu simples, direta, e por isso ficou mais forte do que qualquer frase elaborada. Breno ergueu os olhos para ela e naquele instante não viu só a funcionária, não viu só a mãe de Noel, não viu só a mulher que tinha levado música de volta para dentro da casa dele. Viu alguém que não se aproximava por interesse, que não tratava a dor alheia como assunto delicado demais para tocar, e que mesmo assim sabia tocar sem ferir. Aquilo o desarmou. Ayla sente falta da mãe todos os dias, ele disse. Eu também. Eu sei, Samira respondeu, mas sentir falta não pode virar regra para ninguém viver pela metade. Breno não respondeu na hora. Ficou olhando para ela em silêncio. Não era um silêncio vazio. Era o tempo exato de uma verdade encontrando lugar. Quando Samira se levantou para ir embora, ele a acompanhou até a porta da cozinha. Noel já dormia encostado no ombro dela, vencido pelo cansaço, e mesmo assim segurava a alça da pequena bolsa da sanfona com a mão fechada. Breno abriu a porta do carro do aplicativo que ela costumava chamar e perguntou: você deixa ele estudar música de forma mais séria? Samira ajeitou o menino no banco antes de responder. Se eu pudesse, deixava. Eu posso ajudar. Ela ergueu o rosto na mesma hora. Se isso for caridade, não. Não é. Então o que é? Breno sustentou o olhar dela. É investimento num menino talentoso e numa casa que voltou a respirar diferente por causa dele. Samira não aceitou nem recusou. Apenas respondeu: se um dia isso acontecer, vai ser do jeito certo, sem favor disfarçado. Justo. Ela entrou no carro depois disso, mas Breno ficou na calçada alguns segundos, vendo o veículo se afastar e tentando entender por que aquela conversa tinha mexido tanto com ele.
Na manhã seguinte, ao passar pelo quarto da filha antes de sair, encontrou Ayla acordada mais cedo, abraçada ao violão pequeno. "Vai tocar de novo hoje?" ele perguntou. Ela assentiu. "Se a Samira vier." "Ela vem." Ayla sorriu e então o sorriso diminuiu só um pouco. "Ela vem, né?" Breno percebeu o receio na mesma hora. "Vem? Promete?" Ele não gostava daquela palavra na boca de criança quando o assunto era permanência. Ainda assim respondeu: "Prometo que hoje ela vem." Ayla soltou o ar e abraçou o instrumento com mais força. Naquela tarde, Breno cancelou 2 reuniões, voltou antes do previsto e encontrou a casa quieta demais. Nenhuma nota errada, nenhum passo pequeno no corredor, nenhum riso. O coração acelerou sem motivo concreto, mas acelerou. Foi quando viu Ayla sentada no degrau da escada, o violão ao lado do corpo e os olhos molhados sem escândalo. "O que aconteceu?" Ela demorou a responder. "A Samira disse que talvez não possa mais vir." Breno sentiu o corpo inteiro endurecer. "Quem disse isso a ela?" Ayla abaixou a cabeça. "A dona Célia falou que funcionário não pode misturar filho com serviço, que a casa não é lugar para isso e que o senhor ia acabar percebendo." Breno fechou a mão, controlando a reação antes de chamar qualquer pessoa. "Onde a Samira está?" "Na lavanderia, guardando as coisas." Ele foi até lá em passos firmes e encontrou Samira dobrando um pano com mais força do que o normal, tentando parecer tranquila diante do que claramente a tinha atingido. Noel estava sentado num banquinho, com a sanfona fechada no colo e a mesma postura silenciosa do primeiro dia. Breno nem precisou perguntar muito. Samira se antecipou. "Eu já ia terminar e ir embora. Não quero problema na sua casa." "Quem falou que você é um problema?" "Não precisa fingir que não entende." "Eu não estou fingindo nada." Ela parou de dobrar o pano e encarou Breno com cansaço. "Seu Breno, eu sei onde eu trabalho. Sei o que as pessoas pensam quando veem meu filho aqui. Sei o que dizem quando uma faxineira passa tempo demais perto da família que contratou. Eu não vou deixar meu filho ouvir isso de novo." O "de novo" pesou mais do que todo o resto. Breno percebeu, mas não explorou. "Olha para mim", ele pediu. Samira respirou fundo e obedeceu. "Eu não mandei você embora. Eu não pedi que seu filho deixasse de entrar aqui. Eu não vou deixar terceiros decidirem o que faz bem para a minha filha." Samira permaneceu imóvel por um segundo. Noel levantou os olhos. Ayla apareceu à porta logo depois, apertando o próprio vestido com as mãos. O silêncio entre os 4 ficou curto, tenso e limpo, até a menina dar 2 passos à frente, olhar para o pai com coragem e medo ao mesmo tempo, e dizer: "Se você mandar a Samira embora, eu volto a ficar em silêncio." Breno não respondeu no impulso. Primeiro olhou para a filha, depois para Noel, que continuava quieto no banco com a sanfona fechada no colo, e por fim para Samira, que tentava se manter firme, mesmo com o rosto já tomado por aquele tipo de cansaço que não vinha só do trabalho, vinha de muitas situações parecidas, guardadas em silêncio. Ele então chamou a governanta pelo nome, sem erguer a voz, e pediu que ela viesse até a lavanderia. Dona Célia apareceu poucos segundos depois, segura de que estava apenas defendendo as regras da casa, mas a expressão de Breno mostrou logo que a conversa não seria como ela esperava. "Quero entender exatamente o que a senhora disse a Samira", ele falou. Célia ajeitou a postura e respondeu sem hesitar. "Eu disse o que precisava ser dito, Dr. Breno. Funcionário não pode transformar a rotina em convivência pessoal, ainda mais trazendo criança para dentro da casa. Isso confunde limites." Breno sustentou o olhar dela e fez uma pausa curta antes de responder. "Quem define os limites nesta casa sou eu." Célia tentou contornar. "Eu só quis evitar comentários." "Comentários de quem?" Ela não respondeu de imediato. Ele insistiu, ainda firme.
De quem? Da equipe dos fornecedores, de quem entra e sai. As pessoas reparam. Breno assentiu de leve, como se confirmasse algo que já vinha entendendo. Então o problema não é o que acontece aqui. O problema é o que certas pessoas imaginam quando veem uma mulher trabalhadora e o filho dela sendo tratados com respeito. A governanta ficou em silêncio. Samira baixou os olhos por um instante. Ayla se aproximou um pouco mais do pai. Breno continuou. A partir de hoje, isso fica encerrado. Samira segue trabalhando como sempre. Noel entra nesta casa quando for necessário, com dignidade e tranquilidade. E ninguém mais vai constranger nenhum dos dois. Se houver dúvida sobre isso, a conversa será comigo. Dona Célia percebeu que não havia espaço para réplica e apenas assentiu, contrariada, antes de se retirar. O ambiente não ficou leve de imediato, mas ficou limpo. Breno, então, voltou-se para a filha e, dessa vez, se abaixou até ficar na altura dela. Você não vai voltar a ficar em silêncio. Ayla procurou o rosto do pai, como quem conferia se podia acreditar. Mesmo? Mesmo. Ela respirou mais fundo, abraçou o violão e encostou a cabeça no ombro dele por 2 segundos. Foi pouco, mas Breno sentiu naquele gesto uma confiança que vinha pedindo volta havia tempo demais. Samira continuava parada perto da bancada. Seu Breno, eu não quero causar divisão dentro da sua casa, ela disse. Você não causou nada. Só mostrou o que já existia. Mesmo assim, eu não quero que meu filho cresça entrando em lugar onde as pessoas façam ele se sentir menor. Breno olhou para Noel. Isso não vai mais acontecer. O menino apertou a alça da sanfona e finalmente falou. Eu não ligo muito quando falam de mim, mas não gosto quando falam da minha mãe. A frase saiu baixa, mas reta. Breno assentiu como quem recebe algo importante. Nem eu. Naquela noite, depois que Samira e Noel foram embora, Breno não conseguiu voltar para o escritório nem abrir o computador. Ficou sentado sozinho na sala de música, o caderno azul aberto sobre o piano, ouvindo no pensamento as notas tortas do início da tarde e a frase de Ayla ecoando com força suficiente para desmontar qualquer desculpa antiga. Ele sabia organizar contratos, prever crises, ler intenções em reuniões inteiras, mas tinha deixado a própria filha dar sinais claros durante meses, sem perceber o tamanho real do que estava acontecendo. O vazio que havia se instalado naquela casa depois da perda da esposa não tinha sido só tristeza, tinha virado método. Tudo funcionava, tudo estava limpo, tudo acontecia no horário certo, mas quase nada pulsava de verdade. Samira e Noel não tinham trazido bagunça. Tinham quebrado uma rotina fria que ele mesmo havia permitido. Perto das 11 da noite, Breno subiu até o quarto de Ayla e encontrou a menina ainda acordada, abraçada ao violão pequeno, olhando para o teto. Não conseguiu dormir? Ele perguntou. Ela virou o rosto e respondeu com sinceridade imediata. Eu achei que você fosse deixar elas irem embora. Ele sentou na beira da cama. Eu quase deixei muita coisa importante escapar da minha frente. Não vou fazer isso de novo. Ayla ficou em silêncio, pensando. Depois perguntou, você gosta da Samira? Breno não sorriu, mas também não fugiu. Eu respeito muito a Samira. Não foi isso que eu perguntei. Ele soltou o ar pelo nariz, surpreso com a precisão da filha. Por enquanto, eu estou tentando entender muita coisa. Ayla ajeitou o cobertor. Eu gosto dela porque ela não força sorriso. E gosto do Noel porque ele não ri quando eu erro. Breno fez carinho no cabelo da menina. Então eu tenho bons motivos para gostar dos dois também. Ayla fechou os olhos por um instante. A mamãe ia gostar deles. Aquilo atravessou Breno de forma limpa, mas ele respondeu sem endurecer. Eu acho que sim.
Você parou de sorrir do mesmo jeito depois que ela foi embora. Eu sei, e eu parei de tocar. Eu sei disso também. Ayla abriu os olhos outra vez e encarou o pai com uma maturidade que doía justamente por ser infantil. A gente pode voltar junto? Breno sentiu a garganta apertar, mas não desviou. Pode, e vai. No dia seguinte, ele chegou ao escritório já decidido a reorganizar mais do que a agenda. Repassou tarefas, cortou reuniões inúteis, devolveu a alguns diretores responsabilidades que havia acumulado por costume e deixou claro que passaria menos tempo disponível para assuntos sem urgência real. Alguns estranharam. Um sócio mais antigo comentou com ironia leve que a fase sensível talvez estivesse mexendo com o foco dele. Breno respondeu com calma. O meu foco estava errado antes. Não precisou explicar mais nada. À tarde, antes de voltar para casa, fez 2 ligações. Na primeira, conversou com a diretora da escola de música mais séria da região. Perguntou sobre avaliação de talento infantil e aulas de iniciação com bolsa parcial ou integral. Na segunda, falou com a coordenadora pedagógica da escola de Ayla sobre a filha, sobre retraimento, sobre apresentação de fim de semestre e sobre como a música vinha sendo um caminho de retomada. Quando chegou em casa, encontrou Ayla no chão da sala com folhas espalhadas, desenhando um palco. "O que é isso?" ele perguntou. "Uma ideia." "Posso ver?" Ela mostrou com orgulho. "Eu quero fazer uma apresentação aqui em casa, pequena, só para quem não atrapalha." Breno sorriu de verdade. "É um critério muito bom." Ayla então completou. "Eu, Noel e Samira. E eu fico onde? Você fica assistindo, mas se aprender alguma coisa pode entrar no final." Breno riu baixo. Negócio fechado. A risada dos dois foi interrompida pela campainha. Ayla nem esperou empregado nenhum atender, correu pelo corredor e abriu antes de qualquer protocolo. Samira vinha com Noel pela mão e parou ao ver o entusiasmo da menina. "Você veio," Ayla disse, aliviada de um jeito que comoveu até Noel. "Eu vim," Samira respondeu, acariciando o cabelo dela. Breno se aproximou e pediu para conversar com Samira por alguns minutos na cozinha, enquanto as crianças levavam os instrumentos para a sala. Assim que ficaram a sós, ele foi direto, sem rodeios vazios. "O que aconteceu ontem não vai se repetir." Samira cruzou as mãos à frente do corpo. "Eu quero acreditar nisso." "Então acredita no que eu estou te dizendo, não no que a casa costumava parecer." Ela sustentou o olhar dele. "E o que mais vai mudar?" Breno respondeu sem hesitar. "Minha filha vai ter espaço real para continuar com a música. E o Noel, se você permitir também." Samira franziu a testa de leve. "Como assim?" Ele explicou sobre a escola, a avaliação, a possibilidade de estudo mais sério. Samira ouviu tudo sem interromper e só falou quando ele terminou. "Eu não vou aceitar que meu filho seja tratado como projeto pessoal de ninguém. Eu não estou tentando comprar gratidão. Eu sei, mas preciso dizer mesmo assim. Então diga tudo o que precisar." Samira respirou e pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, pareceu realmente permitir que ele visse o quanto carregava. "Meu filho é muito talentoso, eu sei. Também sei que talento sem apoio quase sempre para no meio do caminho. Só que eu passei a vida toda desviando de ajuda que vinha com cobrança escondida. Não vou colocar o Noel nisso." Breno se aproximou um passo, sem invadir o espaço dela. "Você não me deve nada, nem você, nem ele. Se a avaliação mostrar o que eu já ouvi nessa casa, eu banco os estudos do jeito certo, com contrato, com tudo claro, e se algum dia você quiser encerrar, encerra. Sem favor, sem cobrança, sem dívida." Samira estudou o rosto dele por alguns segundos. "Por que isso importa tanto para o senhor?" Breno demorou um pouco, mas respondeu com honestidade. "Porque eu estou cansado de só ser eficiente. Eu quero ser correto enquanto ainda dá tempo." Ela baixou os olhos, talvez para organizar a emoção.
e quando tornou a erguê-los, havia menos defesa no rosto. Eu deixo fazer a avaliação. Obrigado por confiar. Ainda não confiei tudo. Já é um começo. Pela primeira vez, Samira sorriu para ele sem a reserva profissional dos outros dias. Foi breve, mas suficiente para alterar a tarde inteira. Nas semanas seguintes, a casa ganhou uma rotina nova, e dessa vez, uma rotina que respirava. Ayla descia correndo nos dias em que sabia que Samira viria. Noel chegava menos tenso a cada vez. Breno aprendeu que o menino não gostava de ser elogiado em excesso, mas respondia muito bem quando alguém levava o estudo a sério. Descobriu também que Samira sabia mais música do que deixava transparecer. Não era apenas alguém que conhecia o básico. Ela tinha formação interrompida, leitura limpa de partitura, ouvido apurado e um tipo de disciplina que denunciava anos de estudo abandonados por necessidade. Numa tarde, depois de ouvir Samira corrigir a posição das mãos de Ayla no violão e logo em seguida orientar Noel num compasso mais difícil, sem sequer olhar para o papel, Breno perguntou quando as crianças saíram correndo para beber água. Você estudou até onde? Ela secou as mãos num pano de prato antes de responder. Até onde consegui pagar. Conservatório? Ela assentiu. 2 anos. Depois, minha mãe adoeceu e eu precisei trabalhar em período integral. Você queria ter continuado. Não era pergunta, mas ela respondeu como se fosse. Queria. E ainda quer? Samira tentou sorrir, mas a resposta veio mais séria. Nem sempre querer cabe na vida real. Breno então fez algo que ela não esperava. Colocou sobre a mesa um envelope simples. Isso chegou hoje. Samira abriu e encontrou dentro a confirmação da avaliação de Noel para a semana seguinte e embaixo um segundo documento. O que é isso? Sua inscrição para a prova de retomada do curso noturno no mesmo instituto. Ela ergueu os olhos na mesma hora. Seu Breno, antes que você recuse, escuta. Samira ficou imóvel. Você ensinou minha filha a voltar para uma parte dela que estava fechada. Você ajudou meu trabalho de pai sem jamais se meter onde não devia. Seu filho trouxe música para dentro desta casa, e eu ouvi você tocar no piano ontem, quando achou que não tinha ninguém escutando. O rosto dela mudou, não de culpa, mas de exposição. Eu só estava testando umas notas. Você estava muito acima de testar umas notas. Samira fechou o envelope devagar. Eu não posso aceitar tudo isso de uma vez. Não precisa aceitar de uma vez. Só não fecha a porta antes de pensar. Ela olhou para o papel em silêncio e depois disse, quase num sussurro firme. Faz anos que ninguém olha para o que eu ainda posso ser, só para o que eu dou conta de fazer. Breno respondeu no mesmo tom. Então está na hora de alguém olhar direito. Dessa vez, ela não sorriu. Os olhos dela ficaram úmidos, e isso pareceu mexer mais com Breno do que qualquer proximidade física poderia ter feito. Havia ali algo novo, adulto, contido e forte, nascendo sem pressa e sem confusão. Não tinha nada de impulso fácil. Tinha reconhecimento, respeito e aquela atração que chega quando duas pessoas se encontram no lugar mais verdadeiro de si. O dia da avaliação de Noel trouxe um tipo de suspense que tomou conta da casa inteira. Ayla acordou antes do despertador e perguntou 3 vezes se o irmão de música ia conseguir. Breno corrigiu o termo na primeira vez, mas depois preferiu deixar, porque via o carinho da filha crescendo de forma limpa. Noel tentou fingir tranquilidade, porém apertava e soltava a alça do estojo da sanfona a cada 5 minutos. Samira, por fora, parecia a mais calma de todos. Mas Breno percebeu o quanto ela checava os documentos, o horário e o cabelo do filho, como se manter tudo no lugar ajudasse a controlar o que não dependia dela. Eles foram juntos. No trajeto,
Ayla falava sem parar sobre como Noel precisava tocar do jeito que tocava na sala de casa, e o menino respondia só com tá ou eu sei, mas segurava um sorriso cada vez que ela o enchia de confiança. Ao chegarem à escola, um corredor silencioso, cheio de crianças talentosas e pais tensos, fez Samira recuar um pouco por dentro. Breno percebeu e se colocou ao lado dela sem chamar atenção. Vai dar certo, ela respondeu sem olhar para ele. Eu tenho medo de ele entrar num lugar onde façam ele se sentir que não pertence. Então eu garanto que ele nunca vai estar sozinho nesse lugar. Samira ergueu os olhos. Você fala assim como se a decisão já tivesse sido tomada. A decisão dele mostrar o que sabe já foi. Ela deixou escapar um sorriso curto. Você realmente não desiste. Só das reuniões que não importam. Quando chamaram Noel, o menino respirou fundo, ajeitou a postura e entrou na sala com a sanfona firme no corpo. Ayla ficou agarrada ao braço do pai. Samira apertou os dedos uma vez e soltou. Breno então fez algo simples. Encostou a mão na dela por menos de um segundo, só o suficiente para dizer sem fala que estava ali. Ela não se afastou. A avaliação durou 20 minutos que pareceram muito mais. Quando Noel saiu, não veio comemorando nem abatido. Veio sério, processando tudo. Ayla correu até ele. E aí? Noel respondeu do jeito dele. Toquei. Mas foi bem? Acho que sim. Samira se ajoelhou na frente do filho. Você fez o seu melhor? Fiz. Então pronto. 15 minutos depois, a coordenadora chamou os 4 para uma sala. O rosto dela já dizia muito antes das palavras. Seu filho tem leitura intuitiva, memória auditiva rara e controle de tempo muito acima do esperado para a idade. Nós queremos o Noel aqui. Samira fechou os olhos por um segundo. Ayla pulou no lugar. Breno virou o rosto para o menino e viu um orgulho quieto aparecer ali pela primeira vez sem medo. A coordenadora continuou. Também analisamos o contexto que nos foi explicado e oferecemos bolsa integral. A única condição é compromisso. Noel respondeu antes da mãe. Eu tenho. A mulher sorriu. Percebi. Samira agradeceu com a voz firme, mas quando saíram da sala, precisou parar no corredor para respirar. Breno se aproximou com cuidado. Você está bem? Estou tentando entender que meu filho acabou de entrar onde eu achei que ele nunca pisaria. Ele entrou porque merece. Samira encarou Breno com os olhos cheios. E porque você abriu uma porta que ninguém abriu antes. Eu só não fechei a que já devia estar aberta. Dessa vez, foi ela quem tocou o braço dele primeiro, num gesto breve, sincero, sem plateia. A tensão entre os dois mudou de lugar naquele instante. Continuava contida, mas agora vinha acompanhada de algo que já não cabia só na gratidão. Enquanto Noel começava as aulas, Ayla também entrou numa fase nova. A menina já não andava pela casa como quem pedia licença para existir. Tinha voltado a desenhar, pedir histórias, discutir músicas, errar e tentar outra vez. Breno começou a jantar com a filha todos os dias em casa, sem telefone por perto. E a diferença foi tão clara que até os empregados mais antigos passaram a falar mais baixo quando viam os dois na mesa, como se entendessem que ali havia algo sendo reconstruído. Foi nesse período que Samira recebeu uma proposta de trabalho que ameaçou tudo sem precisar apelar para exagero nenhum. Numa sexta-feira, ela chegou mais séria do que o costume, cumpriu a rotina com cuidado e só pediu para falar com Breno quando as crianças estavam ocupadas montando uma apresentação improvisada na sala. Ele percebeu pelo rosto dela que a notícia não era pequena. Aconteceu alguma coisa? Samira segurava um envelope parecido com o que ele havia lhe entregado semanas antes. Recebi uma proposta para trabalhar como assistente fixa na casa de uma família em Curitiba. Salário maior, moradia incluída, horário mais previsível. Breno sentiu o corpo inteiro entrar em atenção, mas se obrigou a não responder antes de ouvir tudo. E o Noel?
Eles bancariam a transferência para uma escola de música de lá. Você vai aceitar? Ela respirou fundo. Eu ainda não sei. O silêncio que veio depois não foi simples. Não havia direito de posse, não havia espaço para pedido egoísta, mas havia a percepção clara de que aquela possibilidade mexia com tudo. Breno então perguntou o que realmente importava. Você quer ir? Samira demorou a responder, e Breno entendeu nessa demora mais do que em qualquer frase. Eu quero segurança, ela disse. Quero um futuro mais estável para o meu filho. Quero parar de viver sempre no cálculo. E você quer deixar esta casa? Samira olhou para a porta da sala, de onde vinha a voz de Ayla tentando convencer Noel a tocar mais alto. Essa parte é a mais difícil. Breno sentiu a honestidade dela atingir de novo. Ayla vai sofrer. Eu sei. E eu também. Samira voltou o rosto para ele lentamente. Havia sentimento ali, claro, adulto, só ainda não nomeado por medo do que um nome exigiria. Seu Breno. Breno, ele corrigiu baixo, pela primeira vez com intenção clara. Ela ficou quieta. Se você for, eu vou respeitar, mas eu não vou fingir que isso não mexe comigo. Eu sei. Não, acho que não sabe tudo. Samira apertou o envelope entre os dedos. Então me diz. Ele respirou fundo. Eu esperei muito tempo para voltar a sentir alguma coisa sem culpa. E foi acontecendo devagar, em silêncio, toda vez que eu via você cuidar da minha filha, defender o seu filho, atravessar essa casa sem baixar a cabeça, tocar piano quando achava que ninguém ouvia. Eu não estava procurando isso, mas agora que está aqui, eu não consigo fingir que não existe. Samira não desviou. Os olhos dela se encheram sem perder a firmeza. Eu também não consigo fingir. A resposta ficou entre os dois com a força exata do que era. Não havia exagero, não havia promessa impulsiva. Havia verdade, e justamente por isso pesava mais. Então, por que parece que você já está indo embora? Ele perguntou. Samira respondeu com a mesma clareza. Porque sentimento sem estrutura só machuca. Eu tenho um filho, você tem uma filha. Eu não vou entrar em nada pela metade, nem por carência, nem por impulso. Breno assentiu. Nem eu. Então, se for para existir, precisa existir inteiro. Concordo. E você está pronto para isso? A pergunta não tinha nada de leve. Breno pensou em tudo o que havia sido antes, no homem ausente, embora presente, no luto transformado em distância, no hábito de controlar tudo, menos o essencial. Depois pensou em Ayla, em Noel, na casa respirando de novo, em Samira, olhando para ele daquele jeito firme. Hoje eu estou mais pronto do que já estive em muitos anos. Samira baixou os olhos por um instante e guardou o envelope na bolsa. Então, eu preciso de alguns dias para decidir sem medo. Esses dias pareceram semanas. Ayla percebeu que havia algo diferente no ar. E, embora não entendesse tudo, se aproximou ainda mais de Noel, como se instintivamente quisesse garantir que nada os separaria. Breno não pressionou Samira, mas também não fingiu normalidade demais. Tratava-a com o mesmo respeito, a mesma abertura, a mesma presença. E isso talvez tenha falado mais por ele do que qualquer insistência. Numa noite de domingo, Ayla pediu para todos se sentarem na sala principal porque tinha um anúncio importante. Breno, Samira e Noel obedeceram, curiosos. A menina colocou o violão pequeno no colo, pediu silêncio e falou com solenidade infantil. Eu decidi que vai ter uma apresentação nesta casa daqui a 2 semanas. Noel franziu a testa. Você decidiu sozinha? Não, eu ouvi o meu coração e ele decidiu comigo. Breno quase riu, mas segurou. Samira perguntou. Apresentação para quem? Para poucas pessoas. Ayla começou a contar nos dedos. Meu pai, a Samira, o Noel, eu, tia Mara da cozinha, seu Anselmo do jardim e mais ninguém que atrapalhe. Breno interferiu. Eu já estou incluído e ao mesmo tempo vou assistir? Interessante. Ayla ignorou o comentário e seguiu.
Vai ser a noite em que essa casa vai parar de ser triste de uma vez. O silêncio que veio depois não era de constrangimento, era de impacto. A menina não embelezava as coisas, dizia. Samira a observava com os olhos brilhando. Noel cruzou os braços, mas estava emocionado também. Breno perguntou com cuidado: "E o que vai acontecer nessa apresentação?" Ayla respondeu como se fosse óbvio: "A gente vai tocar junto. A Samira vai tocar piano, porque ela sabe e fica fingindo que não sabe tanto. O Noel vai de sanfona, eu vou de violão, e você vai ficar sentado olhando tudo e depois vai dizer a verdade." "Que verdade?" "Se quer que a gente continue junto." A frase deixou todos em silêncio por um segundo inteiro. Samira foi a primeira a reagir. "Ayla." "Eu não falei nada errado." A menina rebateu, sem arrogância, só convicção. "Eu só falei antes dos adultos enrolarem muito." Breno passou a mão no rosto e, pela primeira vez, não tentou consertar a espontaneidade da filha. "Tudo bem," ele disse. "Vamos fazer a apresentação." Os ensaios começaram no dia seguinte, e com eles, cada um precisou encarar o próprio lugar naquela história. Noel se mostrou ainda mais seguro com técnica, Ayla ainda mais corajosa na insistência, e Samira acabou cedendo ao piano depois que Breno, sem qualquer teatralidade, colocou o banco no lugar e abriu o caderno azul diante dela. "Não é uma armadilha," ele disse. "É um convite." Samira aproximou-se devagar do instrumento. Tocou as primeiras notas com cuidado, depois com memória, depois com presença. O som mudou a sala inteira. Breno ficou parado perto da porta, observando não só a música, mas a mulher que surgia inteira quando se permitia voltar a isso. Quando ela terminou, Ayla bateu palmas antes de qualquer comentário. Noel olhava para a mãe com admiração tranquila, como se sempre soubesse que aquilo existia dentro dela e só estivesse esperando o mundo perceber. Breno se aproximou e falou baixo, para que as crianças não transformassem o instante em festa. "Você pertence a isso," Samira respondeu com sinceridade nua. "Eu tinha esquecido." "Então não esquece mais." A partir dali, os ensaios deixaram de ser apenas preparação para um momento e viraram prova diária de que aquela família improvável já funcionava em muitos gestos, mesmo antes de qualquer nome. Breno levava Noel para as aulas quando podia. Samira ajudava Ayla com as tarefas quando a menina travava. Ayla começou a chamar Noel para estudar, brincar e tocar sem precisar de convite formal. E Breno, sem perceber no início, passou a esperar o café simples de fim de tarde que às vezes tomava com Samira na cozinha, depois que as crianças se ocupavam. Numa dessas conversas, já perto da apresentação, ele perguntou: "Você ainda está pensando em Curitiba?" Samira segurou a xícara por alguns segundos antes de responder: "Estou pensando em tudo." "E em nós?" Ela ergueu os olhos. "Também." "Posso te dizer o que eu quero?" "Pode." "Quero que você fique porque quer, não porque eu pedi. Quero que o Noel cresça sabendo que foi escolhido pelo talento e pelo caráter, não tolerado por generosidade. Quero que a Ayla continue encontrando em vocês o que reencontrou nela mesma. E quero, se você deixar, construir alguma coisa com você, sem esconder, sem improviso e sem desrespeitar ninguém." Samira ouviu em silêncio. Depois soltou o ar devagar. "Eu nunca tive medo de trabalho. O meu medo sempre foi de depender do sentimento de alguém para manter o chão. Então eu não te ofereço chão emprestado. Te ofereço verdade e estabilidade real. O resto, se você quiser, a gente constrói junto." Ela ficou olhando para ele por tempo suficiente para que qualquer pessoa menos sincera baixasse os olhos. "Sabe o que mais me assusta?" "O quê?" "Que eu acredito em você." Breno quase sorriu, mas a emoção falou primeiro. "Isso me assusta e me honra na mesma medida.
Ela então respondeu com uma calma que parecia decisão amadurecendo. Depois da apresentação, eu te dou minha resposta. A noite marcada chegou com a casa arrumada de um jeito diferente. Não havia excesso, não havia formalidade vazia, não havia pessoas demais. Só luz quente, cadeiras suficientes, a sala principal organizada para acolher quem importava e aquele mesmo ambiente da primeira cena, agora carregado de outra energia. Mara, a cozinheira, enxugava os olhos antes mesmo de começar. Seu Anselmo, do jardim, ficou em pé mais ao fundo, porque dizia que não sabia assistir sentado quando a emoção vinha forte. Noel ajeitou a sanfona com precisão. Ayla alisou o vestido 2 vezes e segurou o violão com a seriedade de quem entendia que aquele momento valia mais do que uma simples brincadeira. Samira sentou ao piano com a postura de alguém que voltava para um lugar que sempre fora seu. Breno tomou o assento indicado pela filha e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu vontade de estar em outro lugar. A apresentação começou simples, como tudo que é verdadeiro costuma começar. Ayla entrou um pouco insegura. Noel sustentou o tempo. Samira guiou sem dominar, e logo a música encontrou o próprio equilíbrio. Não havia perfeição técnica completa em tudo, mas havia entrega, havia reconstrução, havia vida acontecendo na frente de todos. Breno assistia com o peito apertado e ao mesmo tempo em paz. Em certo ponto, Ayla errou uma sequência, parou por uma fração e olhou para Noel. O menino assentiu. Samira marcou o compasso sem pressão. Ayla retomou. Breno viu naquela pequena recuperação mais do que uma nota salva. Viu a filha perdendo o medo de continuar mesmo quando falhava. Viu Noel sendo apoio sem tirar o lugar dela. Viu Samira conduzindo com firmeza e delicadeza. Quando terminaram a última parte, o silêncio ficou por 2 segundos antes dos aplausos, e esse silêncio valeu mais do que qualquer barulho. Ayla foi até o centro da sala como se tivesse preparado aquilo com antecedência, e olhou para o pai. Agora é a parte da verdade. Mara sorriu entre lágrimas. Noel baixou os olhos, mas continuou atento. Samira respirou fundo. Breno então se levantou, sem pressa. Olhou primeiro para a filha. Você me trouxe de volta para dentro da nossa casa. Depois olhou para Noel. Você entrou aqui como convidado e hoje eu sei que foi presente. Em seguida voltou-se para Samira. A sala inteira pareceu esperar do mesmo jeito. E você, ele disse, me mostrou que cuidar não é controlar, que presença vale mais do que rotina impecável, e que eu ainda podia recomeçar sem desrespeitar o que vivi antes. Samira não desviou. Breno continuou, agora sem esconder nada. Eu quero vocês na minha vida, não de forma incerta, não enquanto for conveniente, não até a próxima dúvida. Quero vocês de forma clara. Quero que esta casa seja lugar de paz para o Noel, de alegria para a Ayla e de verdade para você. E se você aceitar, quero caminhar ao seu lado como homem, não apenas como pai da Ayla ou patrão da casa. O silêncio voltou, dessa vez ainda mais carregado. Ayla apertava o violão contra o corpo. Noel observava a mãe com uma maturidade rara. Samira levou alguns segundos, não porque hesitasse por falta de sentimento, mas porque sabia o peso de uma resposta dessas. Quando falou, a voz saiu firme. Eu não preciso que ninguém me salve. Nunca precisei. Mas eu sempre sonhei com um lugar onde eu pudesse baixar a guarda sem medo. Breno permaneceu imóvel, ouvindo tudo. Meu filho precisa de segurança. Eu preciso de respeito. E eu precisei ver por muito tempo se você sabia mesmo o que estava dizendo. Ela respirou mais uma vez e então completou. Agora, eu sei que sabe. Eu não vou para Curitiba. Ayla soltou um som de alegria antes mesmo de se controlar. Noel sorriu do jeito discreto dele, mas dessa vez não conseguiu esconder. Samira deu mais um passo na direção de Breno. Eu fico. Fico porque quero, porque confio e porque também quero construir isso inteiro.
Breno se aproximou devagar, como quem respeita até o último centímetro da decisão dela. Não houve pressa, nem gesto grandioso. Houve um abraço firme, adulto, longo o suficiente para que tudo o que estava espalhado encontrasse lugar. Ayla correu para abraçar os dois pela cintura no mesmo instante. Noel veio logo depois, ainda segurando a sanfona de lado para não machucar ninguém. Mara chorava sem vergonha. Seu Anselmo limpava os olhos, olhando para o jardim como se fosse culpa da poeira. E naquela sala, onde um dia Breno tinha parado sem entender o que estava vendo, os quatro agora formavam uma cena impossível de confundir com acaso. Os meses seguintes confirmaram o que naquela noite ainda era promessa. Samira deixou de ser apenas funcionária da casa e assumiu, com total respeito e clareza, um novo lugar na vida de Breno e de Ayla. A transição foi feita com cuidado, conversa e tempo, do jeito certo para uma menina que já tinha sentido demais e para um menino que merecia estabilidade verdadeira. Noel cresceu na escola de música com resultados que surpreendiam pela disciplina tanto quanto pelo talento. Ayla fez sua primeira apresentação no colégio sem travar e, ao descer do palco, correu direto para abraçar o pai, Samira e Noel, nessa ordem exata que fazia sentido só para ela. Samira retomou os estudos noturnos, voltou a tocar piano com regularidade e passou a dar apoio musical para as próprias crianças em casa, não por obrigação, mas porque aquilo já era parte da vida que reconstruía. Breno reorganizou a empresa de forma definitiva, passou a estar presente nos horários que importavam e percebeu, com um tipo de alegria madura, que sucesso nenhum compensava uma casa bem administrada e emocionalmente vazia. Houve ajustes, inseguranças, conversas difíceis e dias cansativos, como em qualquer história real. Mas o que antes era medo de perder transformou-se em decisão diária de cuidar. E numa tarde tranquila, muito parecida com aquela primeira, só que agora sem distância entre nenhum deles, Breno voltou para casa mais cedo, entrou na sala e encontrou Samira no piano, Noel na sanfona e Ayla no violão. Desta vez, ninguém parou ao vê-lo. Ayla apenas sorriu e disse para ele entrar no ritmo. Breno pegou o chocalho que estava sobre a mesa, sentou-se ao lado deles e percebeu com uma clareza que não deixava espaço para dúvida. A casa, que antes parecia grande demais para tanta solidão, agora era finalmente o lugar onde todos tinham encontrado o que mais precisavam: presença, coragem, amor e um final feliz, completo, simples e verdadeiro.